Hoje é dia 28 de fevereiro, que é o Dia Internacional de Luta, né, das Doenças Raras. E eu não sei se os senhores notaram, mas o Congresso tem uma iluminação diferente por conta disso. A Câmara está iluminada de lilás e de azul, e o Senado de verde e rosa. E são muitas cores porque demonstram a diversidade das raras no planeta. Né? Hoje são mais de 6.000 doenças raras, embora sejam raras, elas são muitas. Né? E acredita-se que uma média de 15 milhões de brasileiros sejam acometidos por doenças raras. Então, assim, dá para ver que hoje é um dia muito importante, né? E muitos eventos estão sendo promovidos para debater doenças raras hoje por todo o mundo. O que as pessoas que têm doenças raras hoje acabaram convergindo para uma luta para poder ter uma investigação. A gente sabe o quanto um diagnóstico precoce pode mudar a realidade de quem tem uma doença rara. Só que dessas 6.000 doenças raras, nem 95% delas têm tratamento, cura, medicamento ou equipamento. Né? 80% delas são doenças congênitas, doenças hereditárias. E desde 2014 que a gente tem uma política pública, que a gente teve uma portaria 199 que instituiu uma política pública para raras no Brasil. E a gente teve uma promessa, quando, na assinatura dessa portaria, de que teríamos 47 novos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para doenças raras. E, infelizmente, hoje a gente não tem muito a comemorar, porque desses 47 protocolos, nenhum veio à tona. A gente já tinha, antes da publicação da portaria, por volta de 35 protocolos, e hoje talvez a gente tenha 36. Então, a situação está muito difícil. Né? Eu não queria estar na pele do ministro, mas o ministro foi para lá, e agora, se o senhor voltar aqui para casa, eu juro que eu estou pedindo para você vir para essa comissão, para nos ajudar, nos orientar como agir com o próximo ministro nessa questão. Porque, assim, como a gente está, não está dando para ficar. O que a gente tem conseguido, geralmente, são medicamentos de forma judicializada. E a gente bem sabe, todos os deputados sabem aqui, o quanto a judicialização é dinheiro jogado no lixo. E quando a gente fala de doenças raras, a gente está falando de medicamentos órfãos, a gente está falando de medicamentos caríssimos, e a gente está falando de medicamentos que, na maioria das vezes, são produzidos por um único laboratório no mundo. Né? E a judicialização passou a ser a política pública de raras. E o que acontece é que a gente sabe que um laboratório, muitas vezes, ganha em um medicamento aquilo que a gente poderia ganhar na distribuição desse medicamento para muitos. Então, é óbvio que a gente não incentiva a judicialização. Mas, por um outro lado, se você tem um ente querido, um filho, ou você mesmo com uma doença, que existe uma medicação, mas a medicação ainda não chegou no Brasil, ainda não tem registro na Anvisa, o laboratório não pediu precificação, é óbvio que vai judicializar. Né? E é curioso, porque a gente sempre acha que um acidente, que uma doença rara, ela vai acontecer nunca com a gente, nunca com os nossos entes queridos, nunca com a nossa família, sempre com os outros. Mas a gente esquece que, para os outros, a gente também, nós somos os outros dos outros. Então, acontece sim. E o que tem acontecido nos últimos meses é uma enxurrada de telefonema nos gabinetes dos deputados que trabalham nessa área, no meu, no gabinete do deputado Diego Garcia, no gabinete do senador Cássio Cunha Lima, as pessoas ligando e dizendo que o medicamento não chega, e agora a dificuldade dos judicializados. Os medicamentos judicializados não estão chegando. E sabe o que está acontecendo? As pessoas estão morrendo. E estão morrendo, e assim, eu não estou fazendo um drama aqui à parte. A gente recebe diariamente, está aqui a Deusilene, que tem atendido as pessoas, que não me deixa mentir, que está tomando até remédio de ansiedade, porque ninguém consegue ficar calmo numa situação dessa.
Eu tenho uma lista aqui de pessoas que morreram na última semana. Concluí. E assim, eu sei, ministro, que, por exemplo, teve uma compra, né, 2 compras foram feitas pelo Ministério da Saúde, né, compras para medicamento de Fabre, Pompe, MPS, e depois compra para medicamento de HPN. Essa compra foi feita pela distribuidora Global, que ela não tem regularidade sanitária e também não tem credenciamento para fazer essa distribuição. E esse medicamento tem a Totofarma também, que, teoricamente, deveria estar distribuindo Soliris, que é o medicamento para HPN. Né? Essas compras foram feitas, foram pagas, os laboratórios não estão entregando, e aqui fica a pergunta, porque, segundo o Ministério Público, o segundo colocado dessa concorrência deveria assumir imediatamente para poder sanar a falta do medicamento. Então, a minha pergunta é, isso vai acontecer, ministro? O que a gente vai fazer para que esses medicamentos cheguem nos pacientes que estão precisando? E como que a gente vai adiantar para fazer com que o Conitec, que a gente tenha esses novos protocolos terapêuticos e diretrizes terapêuticas para poder, pelo menos naqueles medicamentos que já foram registrados, precificados, chegar até os pacientes? Mara Gabrilli e Padre João, né, que tratam desse assunto, e demais, todos os parlamentares, são muitos, os senadores, o Romário até, vou atendê-lo hoje à tarde com um grupo que está lá no Ministério dialogando conosco, vou atender Cássio Cunha Lima, senadora Marta Suplicy. Eu estive lá na presidência do Senado com vários dos ativistas desse segmento das doenças raras. Há um tempo atrás, fui chamado lá, fiz uma reunião, não deu desculpa, foi na liderança do PMDB. E lá o pai do Patrick fez uma manifestação semelhante a essa do Padre João, da Mara Gabrilli. E a nossa médica, oncologista Inês Gadelha, que está aqui, servidora do Ministério há muitos anos, e muito qualificada, naquele momento, coube a ela fazer a colocação de que esses óbitos acontecem não necessariamente e exclusivamente pela falta do medicamento, mas que pode ser efetivamente que nós devemos nos esforçar para manter o fornecimento em dia. Eu fiz uma reunião semana passada no Ministério com o Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal, os 2 juízes de vara federal especializados em saúde aqui de Brasília, com as várias associações de doentes que estavam lá presentes, em grande quantidade, com a nossa equipe, dizendo que, e com a Anvisa, né, principalmente com a Anvisa, dizendo que nós estávamos com problemas, porque a Anvisa baixou uma resolução de diretoria, dizendo que só o produtor do medicamento pode autorizar a importação do medicamento. E que o nosso sistema de compra emergencial, conforme determina a Lei 8666, manda fazer uma tomada de preços e comprar daquele que oferta o preço mais baixo. Nós fizemos tomada de preço para vários, temos 6 compras que começaram em novembro e que não terminam. E aí vai faltar mesmo o medicamento, porque nós não concluímos as compras. Não é, Padre João, que o medicamento está lá, não. O medicamento não está lá. O medicamento está comprado, mas não há a licença de importação emitida pela Anvisa, porque ela alega que, numa resolução de diretoria, eles deram exclusividade ao produtor para emitir a licença de importação. Então, eu estou com um conflito legal e fiz a reunião com o juiz, promotor, TCU, órgão de controle e associação de doentes. Portanto, esse assunto é um assunto que eu tenho debatido com clareza e chamei-os para pedir ajuda, Mara. Não chamei para dar nenhuma notícia, nem a favor, nem contra, muito pelo contrário. Chamei para demonstrar que o Ministério está fazendo a solicitação de compras e que não está conseguindo concluir as compras. A Global ontem conseguiu uma liminar federal, mandando a Anvisa emitir a licença de importação para ela entregar o medicamento que ela vendeu.
A Global conseguiu ontem, é um fato novo, né? A Global venceu a licitação, a outra, você falou de uma outra empresa, venceu a licitação, e ela é detentora do direito de fornecer. A judicialização está atrapalhando a judicialização, né? Aí a judicialização dos contratos, da Lei 8666, está atrapalhando a judicialização da saúde, porque nós não estamos conseguindo concluir as compras, porque a empresa que ganhou já entrou na Justiça, pediu autorização, que a Anvisa emitisse a licença, porque a Anvisa, num determinado momento, emitiu a licença, depois voltou atrás 2 dias depois. Então, eu não preciso dizer para vocês o lobby terrível, desumano, que afeta esse setor de saúde. Agora, eu estou preocupado com o fornecimento dos medicamentos. A reunião que fiz semana passada foi o risco de desabastecimento que nós estamos sofrendo em função da judicialização da compra do medicamento judicializado, né? E é esse que nós estamos sofrendo hoje. A empresa ganha a licitação, aí vem o outro e fala, não, ele ganhou com esse preço, eu vendo no preço dele, mas compra de mim, não posso. A lei não permite que eu desclassifique o vencedor para entregar a outro a como. Infelizmente, não é assim a lei de licitações no Brasil. Então, me desculpem, vocês cometem alguns equívocos, Padre João. É porque diz que tem empresa que apresentou documentação falsa. Vocês cometem Sei alguns que tem um equívocos. Manuel, por exemplo, está condenado à morte. Aqui a esposa dele. Padre João, vocês não podem aqui ser levianos, não tem o medicamento disponível. Não estou sendo leviano. Eu trouxe nome de pessoas com endereço que morreram. Não. E o senhor Manuel, aqui a esposa dele, manda uma mensagem aqui que está condenado à morte. Condenado à morte é o senhor que está dando essa sentença de morte. Desculpa, Calma, eu vou pedir. Não, o senhor está dizendo que a gente está sendo leviano. O senhor está sendo leviano quando o senhor diz que nós temos o medicamento e não estamos entregando. Nós não temos o medicamento e não estamos entregando. Nós temos os medicamentos comprados e o que nós... Eu sei, querida. Nós criamos o núcleo de judicialização no Ministério. Nós estamos falando aqui de um assunto muito sério. Nós criamos o núcleo de judicialização no Ministério. 3 médicos passaram a fazer a parte da análise da documentação. Como eu disse na minha apresentação, já tivemos 108 desistências de liminares, porque as pessoas, quando visitadas pela auditoria, sabem que não vão conseguir comprovar que precisam do medicamento e desistem da liminar para não sofrer os ônus do processo que deveriam sofrer e que deverão sofrer por estarem sendo usadas por escritórios de advocacia e por laboratórios para venda de medicamentos que eles não necessitam. Nós temos depoimentos inúmeros de pessoas que ligaram para nós para pedir o cancelamento da liminar, dizendo, olha, eu fui abordada por um advogado, ele disse que os meus parentes tinham uma doença e que quando um parente tem, todos têm, me pediu se eu podia fazer um exame, eu fui lá, fiz a coleta, ele me entregou o exame que eu tinha a doença, dei a procuração, ele conseguiu eliminar, mas eu não me sinto doente. Eu fui ao laboratório, fiz um exame por minha conta, eu não estou doente. O senhor cancele aí o fornecimento. Eu fui enganada, usada. Está lá, processo aberto. Então, Isso, desculpa, Padre João, ouça como eu lhe ouvi, com o maior respeito. Ouça como eu lhe ouvi. Porque não pode suspender aleatoriamente. Ouça como eu ouvi. Quem está cometendo fraude. Bom, Padre João, se o senhor quiser continuar na sua posição, se o senhor está aqui para marcar posição, faça o seu trabalho. Eu estou aqui para resolver problemas. Eu estou aqui para resolver problemas e evitar as mortes. Hoje nós estamos com essa dificuldade. Não conseguimos completar a compra, não conseguimos entregar o medicamento, porque está judicializada a compra da judicialização. E aí é um problema da justiça, não é um problema que eu possa resolver administrativamente. Então, eu fiz a reunião, tinham várias associações de pessoas das doenças raras nesta reunião, fiz um debate de horas com eles, eu estou sendo absolutamente correto, entramos na justiça contra a Anvisa, exigindo que ela emitisse a liminar. Por quê? Ah, mas e se o medicamento for falso? Se o medicamento for falso, se o medicamento não vier, se a pessoa não tem o medicamento para entregar,
ele responderá na medida da lei. A lei está aí para isso. Agora, não é possível que um laboratório queira vender pelo preço que quer, com o representante que quer, da forma que quer o medicamento, porque a lei nossa não permite que seja feita dessa forma. Então, eu peço a compreensão e a ajuda. Eu não fiz uma reunião, fiz uma reunião para pedir a ajuda das associações, da Anvisa, os juízes federais da saúde estavam lá e disseram o seguinte: olha, nós somos os juízes da saúde e nós vamos agora requerer que os processos que questionam as compras da saúde também venham para a nossa vara especializada, porque eles estão decidindo uma coisa e tem outro juiz decidindo se a compra daquela decisão dele vai ou não acontecer. Eu achei ótimo, já avançou, porque nós vamos ter o problema todo circunscrito à mesma vara de justiça. Então, nós estamos avançando, né? Eu quero pedir aqui, em nome do Ministério da Saúde, do governo brasileiro, desculpas a qualquer transtorno que esteja sendo causado, e os meus sentimentos, aqueles que você citou, que faleceram, mas nós estamos num impasse jurídico e não está na nossa autonomia resolver. Por isso eu pedi ajuda, fiz a reunião, insisto que nós temos um problema grave a tratar e que todos temos que remar para o mesmo lado. E não é com esse tipo de discurso que as coisas vão melhorar. Então, eu estou aqui com o meu compromisso de atender. Nós já determinamos que todas as compras judicializadas sejam efetivadas, porque decisão judicial não discute, se cumpre, né? Então, nós estamos com o nosso departamento de compras adquirindo todos os medicamentos. Estamos conferindo, sim, todas as decisões judiciais da judicialização da saúde, estamos verificando todas, se tem laudo, se a dosagem está correta, se o medicamento se aplica. Nós temos muitas decisões judiciais colocando em risco a vida das pessoas, porque elas não têm indicação para aquele medicamento, mas eu entendo o contexto do interesse dos advogados, do interesse dos laboratórios e da nossa obrigação de dar acesso às pessoas que buscam a justiça para o seu medicamento. Então, Mara, eu estou aqui, Dia, né, Internacional da Luta das Doenças Raras, estou aqui no Congresso, à disposição para o debate. Você não me convidou esse ano, mas eu estou aqui. 6%, eu tinha um número de 8%, né, são 15 milhões de pessoas, você diz que estão... 6 mil doenças. 6 mil doenças e 15 milhões de pessoas. Isso. Está certo? Eu vou atualizar o meu número, que eu tinha falado um número diferente aqui na apresentação, você certamente sabe melhor do que eu. 80% são doenças congênitas, então nós estamos fazendo pré-nupcial, vamos pagar exames genéticos, aconselhamento genético para os casais. Ministro... E vamos também vamos tentar resolver a questão da judicialização da Anvisa. Ô, ministra, posso só falar uma coisinha? Pode, claro. Não, é que eu acho que assim, uma das formas que a gente mais pode ajudar, eu estou feliz que a doutora Inês está aqui, é adiantando os protocolos clínicos, os PCDTs. Sim, isso que vai nos garantir uma isonomia na distribuição da medicação. E já que você falou do aconselhamento genético, só queria falar uma coisa para você nunca esquecer, que a gente só tem 200 geneticistas médicos no Brasil. E se a gente excluí-los desse aconselhamento genético, cada um vai... aliás, se a gente só considerá-los no aconselhamento genético, vai ter mais ou menos uns 35 mil pacientes para cada médico geneticista. Então, a gente quer que biólogos, enfermeiros que têm qualificação para fazer aconselhamento genético possam fazer. Tipo, a doutora Maiana Zatz. Ela é uma bióloga. Se a gente só considerar médico geneticista, ela, por exemplo, não pode fazer. Para a gente não esquecer disso. Tá, isso está sendo... Nós temos um grupo de trabalho, eles têm participado sobre isso, sobre como vamos implementar o exame pré-nupcial. Amanhã tem uma reunião, então que hora é?
Amanhã, reunião 15 horas, você está convidada para participar, você também, Padre João, todos que quiserem participar do debate. Nós temos 40 protocolos de diretrizes terapêuticas em análise para doenças raras. Mucopolissacaridose nós já publicamos, né, já está no prazo, inclusive, para o início do cumprimento do protocolo que dá acesso a todos os pacientes a essa doença. Então, o presidente vê os apartes aqui, eu não tenho nenhum problema para o debate, mas eu sou gestor da saúde, eu quero resolver as questões. Vocês têm que me ajudar a caminhar. Nós não estamos parados porque nós queremos, nós estamos parados porque foi judicializado a venda do medicamento. Nós comandamos comprar, começamos a comprar em novembro e não conseguimos receber o medicamento para entregar para as pessoas. Então, eu não vou discutir aqui a qualificação ou desqualificação das empresas, como fez o Padre João, mas a empresa que o senhor desqualificada ganhou uma liminar na justiça por fornecer. Então, não está mais sob nosso controle, Mara, entendeu? Então, eu preciso da colaboração de vocês para que eu possa cumprir a nossa obrigação de fornecer os medicamentos. E eu pedi, por isso reunimos todos os órgãos de controle, porque isso é uma discussão complexa, né? Vocês sabem que laboratórios que são únicos produtores de medicamentos, normalmente estabelecem políticas de preço diferenciadas conforme o poder aquisitivo de cada nação. Então, um tratamento de hepatite C custa $20 mil nos Estados Unidos, custava 9 mil, agora custa 3 mil no Brasil, custa 200 na África, no Egito. Então, é o mesmo produto que eles vendem para cada país ao prazer e a cara do freguês. Então, se alguém compra o medicamento lá em outro país e quer trazer para cá, aí eles se protegem com essa resolução, que fala, não, só eu que decido. Então, eu faço o preço que eu quero, só eu que posso vender, eu faço o meu cardápio aqui para faturar o quanto eu quero em cada país. Isso não é possível. Então, nós vamos... Porque vocês têm que entender que nós estamos terminando de tratar este ano todos os pacientes de hepatite C do Brasil, porque nós conseguimos baixar o preço de $9 mil para $3 mil. Senão, nós não faríamos. Que nós estamos avançando nos tratamentos porque nós estamos comprando muito mais barato e estamos conseguindo atender muito mais pessoas. Eu estou com uma decisão judicial para comprar fator 8 recombinante da Hemobras e da Shire por R$ 1,11, quando eu tenho a 0,76 da Novo Nordisk, quando eu tenho a 0,75 da Octafarma, e aí a justiça acha que quer me obrigar a comprar mais caro e atender menos pessoas. Eu não me submeto. Eu não me submeto. Eu não vim para o ministério para deixar tudo como estava. Eu vim para fazer melhor. Eu vim para fazer melhor. Eu não tenho medo dos lobbies. Eu não tenho medo da pressão. Eu não tenho medo desse discurso, porque não é minha culpa. Então, não venha querer debitar para mim esses óbitos. Me ajudem a resolver o problema na Anvisa, na Justiça Federal, e para que a gente possa entregar o medicamento que nós já compramos e não conseguimos entregar para o cidadão. Nós temos o recurso, nós já fizemos a compra, toda a nossa parte nós cumprimos. Então, eu não aceito esse discurso de querer me constranger, de querer fazer de conta que nós somos os vilões, quando nós somos, junto com vocês, junto com você, Padre João, junto com você, Mara Garbelli, nós somos os defensores da causa. E nós temos que nos unir, para conseguir entregar o medicamento. Eu sei, mas se você não me ajudar a resolver o problema na justiça, não vai chegar o medicamento. Então, não é me culpar por um problema que está judicializado e que eu não tenho autonomia para decidir. Por favor, vamos jogar sério. Eu não fiz uma reunião com todos para pedir ajuda, senão porque eu preciso de ajuda para resolver o problema. E a reunião foi o risco de desabastecimento de medicamentos para doenças raras. É assim, começou assim a reunião, porque está em risco e não é por nossa responsabilidade. Então, eu agradeço a contribuição de vocês. Ótimo esse debate aqui, porque já que é o Dia Nacional de Combate às Doenças Raras, nós estamos trazendo para público uma discussão que eu fiz em privado para não constranger ninguém. Nós colocamos lá os juízes, os promotores, que se posicionaram na reunião, que eu achei surpreendente, porque o juiz geralmente não pode, se priva de emitir opinião, mas eles tomaram uma medida que eu achei correta, de avocar para as varas especializadas de saúde, que são 2 aqui no Distrito Federal,
os processos que questionam a compra dos medicamentos também, porque senão eles mandam comprar e o outro lá manda não entregar. Não adianta nada. Nós estamos lá na justiça com o problema.